que eu faria se eu fosse sair candidata nessas eleições? Olha, como uma assistente que já participou de diversas campanhas eleitorais, eu posso te garantir que eu investiria boa parte do meu tempo no desenvolvimento da estratégia da minha campanha. Eu não baseio isso na minha opinião pessoal, mas nos estudos mais atuais sobre marketing político. Estratégia de campanha é a moeda mais importante para vencer a corrida eleitoral. Sem o planejamento adequado, você acaba gastando os recursos de forma errada, não consegue aproveitar o apoio dos seus colaboradores, acaba errando na prestação de contas e sua campanha não decola. O Mulheres na Política vem para ajudar você que quer ser candidata nas próximas eleições a se preparar para a campanha. Se você quer saber como planejar a sua campanha com a estratégia que vai mudar o jogo da sua vida política, comenta aqui, eu quero, que eu vou te enviar o link para você entrar em nosso grupo, então não perde tempo. Comenta eu quero e nos vemos lá. Olá, boa noite a todos que estão aqui com a gente, acompanhando mais uma live. E hoje, a minha entrevistada, como eu sempre me apresento, eu sou Samantha de Cali, jornalista, faço parte do grupo de Mulheres na Política, e ela também faz parte do grupo de Mulheres na Política. E ela está aqui hoje comigo, aceitou o convite. Primeiro eu quero agradecer a Kalina Gondim, que é uma querida lá de Fortaleza, ela que é pedagoga, doutora em educação, e assina uma coluna destinada a questões do universo feminino. Então, ela vai contar para a gente um pouquinho aí do trabalho dela, da caminhada dela, dessa inserção dela na política, as experiências, e também ela vai falar um pouquinho do curso, porque ela fez o curso, ela se inscreveu e fez o curso, e agora está aí conversando com a gente e vai falar sobre isso a partir de agora. Boa noite, Kalina, tudo bom, querida? Boa noite, Samantha. Muito obrigada pelo convite, querida. É um prazer estar aqui com você. Então, tá bom. E eu que fico agradecida em tu ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Mas vamos começar aí a saber um pouquinho da Kalina. Eu quero que a Kalina conte como é que é o trabalho dela, falar sobre a coluna, sobre como é que é a movimentação dela em Fortaleza, para que nós, mulheres aqui, possamos saber e conhecer um pouquinho mais dessa companheira que está aqui com a gente. Pronto, Samantha, eu sou pedagoga, né, como você falou, fiz um doutorado, e assim, o meu interesse pela questão das mulheres foi iniciado no doutorado, né, eu pesquisei a política do Banco Mundial, destinada para as mulheres dos países periféricos, e desde então eu não parei mais, eu estou sempre pesquisando, fazendo cursos, né, e assino, como você colocou, uma coluna no jornal O Povo, que é o jornal de maior circulação aqui na cidade. É uma coluna quinzenal e que os temas abordados são exclusivamente referente ao universo feminino. Então, eu trato de política, de trabalho, de educação, de reformas que tenham como foco a questão da mulher. Então, são vários assuntos, mas sempre trazendo como central a questão da mulher. Entendi. E esse universo feminino, essas questões que tu aborda, aonde tu achou assim que tu precisava vir a falar da política? Isso é alguma coisa ligada à família, ou foi uma vontade tua, ou tu teve um despertar? Eu queria que tu contasse um pouquinho assim desse despertar teu para a política. Pronto, porque assim, o estudo, né, que tem a questão das mulheres, ele se dá em várias frentes, né? Então, assim, foi uma questão de aprofundamento mesmo, né? Eu sempre estudei a história das mulheres, estudei alguns economistas, a exemplo do Amartya Sen, que ele tem o trabalho dele muito focado para a questão da mulher, do impacto econômico, quando se investe nas mulheres, na educação das mulheres, no empreendedorismo. Também estudei política e me chamou a atenção os assuntos, né, que seriam abordados no curso, e eu resolvi fazer. Também, dentro dessa questão de aprofundamento,
dessa questão do estudo das mulheres, eu estou atualmente cursando uma faculdade de Direito, que foi uma outra necessidade que eu senti, porque eu sempre estudei, logicamente, o fenômeno da violência contra as mulheres e do feminicídio, e naturalmente surgiu essa necessidade de entender sobre as leis, sobre os equipamentos sociais que acolhem essas mulheres vítimas de sofrimento, porque, assim, a análise histórica e sociológica acerca desses fenômenos eu já tinha, mas eu também, eu avaliei que eu precisava ter o controle dessa questão legal. Entendi. Né, o amparo. Mas, assim, todo esse teu estudo, todo esse aprofundamento que tu teve, tu usa isso no teu dia a dia? Tu participa de algumas questões ligadas às mulheres? Sim, notadamente na minha coluna, porque é algo que eu escrevo, que tem uma repercussão, tem um alcance social grande, porque é o jornal de maior alcance aqui no estado, né? Inclusive eu já recebi alguns feedbacks de pessoas que estão morando até fora, né, mas que ainda são assinantes, né, online. Então é muito importante. E essa questão do direito nasceu porque a gente precisa qualificar esses crimes contra as mulheres, né? O que é considerado assédio sexual? O que é uma importunação sexual? O que é um estupro de vulnerável? Né? Então, é uma necessidade, né? E a gente precisa levar essas questões para as mulheres, né? De uma forma mais qualificada. Na realidade, tu acaba impactando, sim, as mulheres, porque tu acaba abrindo os olhos e alertando e falando dessas questões dentro para o universo feminino, e isso, de uma forma ou de outra, é o que tu falou, tu recebe esse feedback e faz um bem danado, né, porque a gente sabe que aquela sementinha que a gente está falando ali, que aquilo que a gente está escrevendo ali, está alertando, está abrindo os olhos, está fazendo com que as mulheres entendam que elas precisam crescer, se proteger, ir atrás, estudar. Isso que tu está falando é muito importante. Ir atrás, estudar, se qualificar, isso é muito importante. E nós, mulheres, a gente sempre sofreu muito com isso, né? Sempre muito com isso, porque a gente nunca teve muito acesso. Num tempo para cá, e por conta de muitas lutas de outras mulheres que estão aí atrás de nós, e que vieram cavando, e eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer, é tentar, de uma forma ou de outra, e levando questões para que as mulheres, né, sintam que ela não está sozinha, que ela está com outras pessoas também vivendo na mesma situação. E até como tu falou, o teu interesse de fazer o curso, até assim, para quem está aqui nos assistindo, gente, muita gente me pergunta, já me chamaram ontem, inclusive no WhatsApp, Samanta, como é que eu faço para poder adquirir o curso? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente não está ainda com o curso aberto, então entra aqui no Instagram, vai lá na bio, entra lá na bio, entra no grupo dos Mulheres da Política, e aí lá vocês vão receber informação de quando as vagas vão estar abertas, para você daí ter mais informação. Então, já estou dando um toque aqui, só que tem que fazer já, gente, porque as vagas são limitadas. Eu nem sei, assim, Kalina, quando tu fez o curso, teve algumas coisas que tu imaginou, assim, puxa vida, isso aqui eu não tinha ainda visto que era legal, que era importante, que as mulheres precisavam saber. Como é que foi para ti? Olha, Samanta, o diferencial do curso, para mim, foi essa questão de caráter mais prático, porque, assim, eu não defendo, né, e muitos coletivos de mulheres que eu faço parte, nós não defendemos o simples ingresso da mulher na política. A gente quer que a mulher se qualifique antes de entrar na política, até mesmo porque nós sabemos da intensa violência política de gênero que nós sofremos, né? Então, quanto maior o preparo, melhor. Então, assim, além da mulher ela ter que dominar aspectos históricos, sociais, econômicos do nosso país, né?
para poder ter um diagnóstico da situação do nosso país e poder pensar políticas públicas. Além desse tipo de saber, é importante também que a mulher saiba questões relacionadas à comunicação, à imagem, a traçar um plano de ação, como é que você consegue alcançar determinado público, quais são as estratégias. Então, foi essa questão de operacionalizar que me chamou a atenção do curso, que eu acho que é o grande diferencial. Poxa vida, que bacana, e é verdade, porque tem muitas mulheres que se candidatam, Kalina, e elas só vão lá para cumprir cotas, não é? É o que a gente escuta o tempo inteiro, eu só fui lá para cumprir cotas. E aí elas, às vezes, até algumas não, mas elas não estão preparadas, e é como tu disse, tudo a gente precisa buscar aprendizado para se qualificar. Então, é exatamente essa ideia do curso, tu falou de uma forma muito clara, é para que a gente possa, daquela coisa assim, bem básica, de como organizar, como projetar, como tu disse, assim, desde a parte, não só de como fazer a tua campanha, mas como te posicionar, e isso tem uma tremenda importância, porque muitas mulheres se candidatam, não conseguem se eleger, e depois, assim, não querem, às vezes, nem voltar mais a tentar. E se a gente não tentar, a gente vai continuar deixando que a política seja dominada pelos homens. Falando nessa questão, como tu vê isso? Tu ainda continua achando que a política é dominada pelos homens? Com certeza, não é nem questão de opinião, é uma realidade concreta. O TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, há um tempo atrás, ele trouxe o diagnóstico do eleitorado brasileiro, né, que era majoritariamente de mulheres negras. No entanto, a população eleita, majoritariamente, são de homens brancos, né? Então, o que é que a gente vê? Que as pessoas que estão lá não retratam a realidade brasileira, né? As mulheres hoje, elas são 52% da sociedade. Então, assim, a própria democracia, né, ela pressupõe diversidade, participação de todos. Então, como é que a gente fala em uma democracia se mais da metade da população está subrepresentada? Verdade, tem toda a razão. Mas esses dados todos que tu está trazendo, isso é exatamente como tu falou. Por mais que a mídia fale, que mulheres coletivos falem, só que a gente, como tu disse, a gente não pode parar de falar isso o tempo inteiro. Lembrar para que as mulheres não se acomodem, elas tenham essa informação. E até porque, como tu mesmo diz, através da tua coluna, tu consegue levar essas avaliações e consegue colocar para as mulheres que a gente é o maior número. E se a gente se movimentar, a coisa acontece, mas a gente precisa não deixar de se movimentar e também estudar e se qualificar para que a gente possa ocupar os espaços. Porque senão a gente sempre vai ser engolida, né, Kalina? Sempre vai ser engolida. Sempre vai ser engolida. E assim, além de ser um pouco mais da metade da população, os lares hoje são chefiados por mulheres, né? Eu trabalho numa célula de formação de professores que é uma célula formada por mulheres, né? Então, as mulheres atualmente no Brasil, elas já ultrapassaram os homens em nível de escolaridade, né? São chefes de lares, como eu já falei. Então, as mulheres estão mais que qualificadas para o ingresso na política. E eu posso trazer, Samantha, assim, alguns dados que trazem benefícios dessa representatividade feminina. Não apenas no legislativo e no executivo, mas no judiciário, por exemplo. Foi a partir da ministra Ellen Grace que o estupro se tornou um crime hediondo, né? Foi a partir da senadora, não estou lembrando o nome dela, ela foi até governadora do Rio, foi uma insistência dela para que as empregadas domésticas tivessem a sua carteira de trabalho assinada, porque ela mesma havia sido empregada doméstica, que é um trabalho eminentemente feminino, né? Então, ela é uma mulher negra também, que a maior parte das empregadas domésticas são negras. Então, assim, as mulheres, elas trazem as questões
da realidade, né? Elas pensam ali no Congresso e tentam reverter aquilo ali por meio de políticas. E existem alguns dados, Samantha, que entristecem a gente, né? Por exemplo, de um tempo para cá, houve um aumento de mais de 500% no número de mulheres encarceradas, por exemplo. Então, nós temos que pensar nessa situação das mulheres encarceradas. Quem é que fica com as crianças, com os filhos? Porque nós sabemos que as mulheres são as maiores cuidadoras nas famílias, né? As mulheres são maioria na pobreza, né? Existe o fenômeno da feminização da pobreza. Então, nós temos que pensar essa condição. Já existem alguns economistas, a exemplo do Amartya Sen, que ele fala nas obras dele, que uma mulher que tem acesso a melhores indicadores de educação, o impacto é muito grande na família, o que não ocorre quando é o homem que consegue, não é, ter um maior indicador. Né? Não estou aqui, por favor, defendendo que os homens não tenham que estudar. Mas a mulher é educadora nata, então a família sente o impacto maior, não é? Mas isso que tu está falando é muito importante. Assim, até uma conversa, às vezes, que eu tenho com meu marido, ou às vezes até conversa com amigos. Hoje, muitos lares, como tu disse, são chefiados por mulheres. E elas conseguem impactar muito mais quando elas se sobressaem do que os homens. E a gente não está aqui, claro que sei que tem muitos homens bacanas, que tem muitos homens que ajudam muitas mulheres, seus filhos na educação e tudo, mas a grande maioria, o que tu acabou de falar, isso são estudos, então, não é uma coisa que a gente está falando ao léu, a gente está falando baseado em números. E é o que tu está falando, as mulheres hoje, elas têm essa chefia de muitas famílias, e elas têm que se virar, não interessa, se o pai não dá pensão, a mãe tem que dar jeito de botar o tênis lá no pé do filho, tem que dar jeito de pôr a comida na mesa, ela tendo ou não condição. Então, é o que tu disse, esta é uma das maiores importâncias de nós, mulheres, ocuparmos o nosso espaço dentro da política, porque é só, como tu disse, são mulheres como essa senadora, como governador, essas é que conseguiram mudar, trazer leis, e tu falou leis, assim, do judiciário, que são de extrema importância, e fora muitas outras que nós, mulheres, precisamos, e só nós sabemos, é só nós, porque está na nossa pele isso. Então, a importância, gente, quando a gente fala que a gente precisa de mais mulheres na política, e quando aqui o Mulheres na Política trouxe esse curso, foi exatamente para que as mulheres não desistissem de ir à luta e realmente entrar na política e começar aí a atuar dentro dela e se preparar para isso. Porque a eleição está chegando e a gente precisa não cumprir cota, a gente não pode ficar nessa de cumprir cota, a gente precisa realmente ter uma eleição vitoriosa. Então, nada mais certo do que a gente se preparar. É como disse a Kalina, ela é muito estudiosa nisso, ela vai atrás de números, ela deu uma aula aqui, baseada em muito estudo que ela fez. Deu sim, deu uma aula, falou baseada em estudos que tu fez. E olha como ela disse, gente, a gente tem que se preparar, tudo vai ser candidata, então vamos se preparar. Eu fiz a eleição passada, não tive sucesso, então agora tu vai ter o sucesso, tu tem que ir atrás, estudar e se preparar. Então, gente, para quem está se preparando aí, quer ter mais conhecimento, entra lá na bio aqui do Instagram, entra já no nosso grupo de WhatsApp, lá daqui uns dias vai abrir algumas vagas aí para o curso, é o curso do Zero à Vitória, para essa eleição aí que está vindo. Porque, senão, Kalina, nós vamos de novo, deixar aí que poucas mulheres assumam lugares de poder, lugares de fala. E é o que tu falou, não mudou muito, ainda não mudou, a gente tem muito a mudar, e só citou algumas leis que são importantíssimas para nós mulheres, que foram mulheres que foram buscar, porque as mulheres têm esse olhar, né, Kalina? Exato, porque tem alguns, até tipos de violências, né, que ela tem a mulher como objeto, né? Por exemplo, a violência obstétrica, né? A questão da pobreza menstrual. Então, são muitos fenômenos, né, que é algo assim intrínseco, né, do universo feminino. A questão das creches,
né, que é uma outra problemática, porque esse segmento, né, essa etapa da educação básica, ela é muito importante para a emancipação da mulher, porque a mulher, ela fica naquela situação, com quem eu vou deixar meus filhos? Para trabalhar, para estudar. Então, assim, a questão da mulher, ela está envolvida em tudo, né, perpassa a segurança pública, a política educacional, a política de saúde, né? Então, é algo realmente que precisa ser pensado, e precisa ser pensado por mulheres, porque são questões nossas. Né? É o que tu falou, não adianta a gente ser representada por homens, como tu diz, eu não estou jogando pedra aqui em nenhum homem, nada disso. Mas só nós, mulheres, sabemos exatamente aonde está o problema, o que a gente enfrenta, como é difícil a gente lidar com certas questões que alguns homens talvez passe despercebido. Exato. E nós, mulheres, é que a gente vive dentro disso. Mas me diz uma coisa, Kalina, todo esse estudo, como tu já me explicou, foi baseado em faculdade, em coisas que tu foi buscando e tal, mas na tua família, dentro da família, tu tem alguma pessoa que é ligada à política, tu tem alguma pessoa... Porque, assim, eu estou te fazendo essa pergunta porque, mesmo Kalina não sendo uma pessoa ligada à política, ela quis... mas é que ela tem uma coluna que ela ajuda mulheres, então nada mais justo do que ela estar informada de tudo. Mas tu tem alguém na família? Alguém da família que participa? Tenho alguns parentes. Legal, bacana. E mulheres também da família ou mais homens? Tem uma mulher, por sinal, uma mulher de muita fibra, né? Eu tenho muito orgulho dela, é uma prima, e Simone, o nome dela. Mas, assim, a gente precisa, né, alavancar, também a gente precisa da questão do apoio, sabe, Samantha, da mulher apoiar a outra, porque, infelizmente, o que a gente observa é que dentro da estrutura dos próprios partidos políticos, né, os partidos burlam a lei de cotas, né? Então, muitas vezes, a mulher precisa lutar até internamente, dentro do seu próprio partido, né? Então, é algo assim que... Porque, às vezes, a mulher ela é lançada, né, a candidatura dela, apenas para preencher, por uma questão burocrática, mas não há incentivo, não há apoio, até questão de recurso financeiro. Então, assim, fica complicado. A mulher se sente isolada, né? E eu acho que uma coisa, assim, porque existem as questões históricas, né, Samantha, do preconceito, da sociedade achar que a política não é o lugar da mulher. Nós sabemos que muitas mulheres introjetam isso, né, inclusive nós, né, porque a gente luta para desestruturar esse machismo que há dentro, né? Mas, assim, a gente sabe que essa é uma realidade. E, além desses preconceitos e desses entraves institucionais que existem nos partidos políticos, as mulheres que conseguem ultrapassar e que conseguem vencer uma eleição, quando elas estão lá no Congresso Nacional, né, elas sentem a questão, o peso da violência política de gênero. Nós assistimos há um pouco tempo atrás a várias deputadas falando, de repente o microfone cortado, né? Várias deputadas em vias de passar por um processo de cassação, né? Às vezes por uma questão pequena, uma questão pontual, que a gente não vê que ocorre com um homem, por exemplo. Então, há toda essa questão. Aí, isso desestimula as mulheres que estão aqui fora. Poxa, eu vou ser eleita para passar por tudo isso, né? Me sentir... É preocupante. A gente tem... Mas você sabe, Kalina, agora que a gente tem muita gente na live, quero agradecer a todo mundo que está aqui acompanhando. A Tamara Regina Saraiva falou o seguinte: é verdade, Kalina, o que vemos é partidos colocando mulheres só para cumprir metas, que são as cotas, nada mais que isso. E é o que tu falou. Aí as que conseguem, que ultrapassam essa barreira,
Aí tem microfone cortado, são tiradas de lado, não conseguem aprovar aí as suas leis, não conseguem aprovar nada, porque são deixadas de lado. E outras mulheres que estão de fora dizem, ixi, eu não quero isso para mim, não, deixa, isso aí não é lugar para mim. Não é assim que acontece? É exatamente isso que acabou, e é o que estão falando aqui, ó, muita gente participando. Eu quero agradecer a todos, a Júnia, a Sueli, que está entrando, a Maria, olha, tem muita gente aqui, e todo mundo, a Norma, todo mundo falando, realmente, é bem isso que tu disse, foi exatamente, foi muito sábias nas palavras, tu disse exatamente o que acontece, desestimula até quem está querendo começar, né? Porque às vezes a pessoa nem começou, mas ela já vê aquilo, ela já, não, eu vou lá, não vai ser nada daquilo, eu já estou vendo assim, o que adianta tu lutar, e aí tu consegue ultrapassar essas barreiras, e aí tu acaba perdendo aí o teu espaço, não consegue te expressar, não consegue fazer nada, não consegue provar lei, não consegue ter lugar para nada. E aí desestimula, é exatamente o que tu comentou. Mas, por outro lado, eu fico feliz, sabe, Samantha? Porque, por exemplo, voltando à questão dos feedbacks lá da minha coluna, eu fico muito feliz que eu recebo alguns feedbacks de homens, né? A gente vê que tem homem que já apoia a questão das mulheres, porque tem filhas mulheres, não é? Às vezes teve uma mãe que foi vítima de violência doméstica. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo homens também que são sensíveis a essa questão da mulher. É um grande avanço. E o que tu diria para essas mulheres, assim, que como tu, que foi atrás de conhecimento, que foi atrás de aprender e que passa isso pela tua coluna, tu tenta passar o maior número de informações que tu consegue para o universo feminino, e muitos homens daí te dão feedback que tu tá entrando na cabeça de outras pessoas, que é bacana, isso é bacana, as pessoas acabam se identificando, mas o que tu diria para essas mulheres que estão querendo participar, buscar o seu espaço, que é como tu falou, só nós mulheres lá no poder, lá na Câmara, no governo, só nós, na prefeitura, só nós mulheres vamos entender as dores das mulheres. Então, assim, o que tu diria para essas mulheres, mesmo com todas as dificuldades? Olha, Samantha, eu sou uma pessoa que eu acredito muito no poder do conhecimento. Tá. Eu acho que as mulheres, elas precisam conhecer a história das mulheres, conhecer a realidade social, política do nosso país. As mulheres precisam começar a participar de coletivos, né? Às vezes um simples clube de leitura, como eu participo também, por exemplo, né? que estudam obras relacionadas ao feminismo, à condição da mulher, procurar se engajar em partido político ou a movimento social, né? Eu acho que tudo isso é conhecimento, sabe? Eu acho que a mulher, ela precisa, eu acho que o verbo é esse mesmo, sabe? Conhecer, pesquisar a sua realidade, porque a gente tem que se preparar, né, para os desafios da vida, né? Então, a mulher, ela precisa se entender, e precisa entender quem é ela dentro dessa realidade. Então, eu acho que é por aí. Não, tu tem toda a razão, concordo contigo, e muita gente aqui que está participando, muitas mulheres bacanas estão dizendo o seguinte, a Maria Guimarães diz o seguinte, mulheres com voz e vez na política precisam de apoio. É verdade, né? As mulheres precisam ter voz e precisam de apoio e se preparar, é o que está dizendo a Kalina. Estude, busque, se informe, entre para a política, mas entre para ganhar, entre preparada para isso. Os desafios vão ser muitos, né, Kalina? Muitos desafios. Mas tudo que a gente se prepara, a gente consegue ganhar o nosso espaço de voz e a gente consegue sempre isso. A Tamara diz o seguinte, a minha família tem vários mandatos de prefeito, vereador, e temos uma mulher vereadora. Este ano vou me lançar na política. Olha que bacana! Então a Tamara vai aí participar da política. Vai muito se lançar. Bem, Tamara. Ó, tenho 35 anos, sinto a necessidade de representar. Ó, tenho 61
anos, sou assistente social há 35 e sinto necessidade de nos representar. É bacana, é verdade, é bem para isso. A pessoa sente a necessidade, tem que ir atrás, não pode ser engolida pelas diversidades, né? Porque as adversidades vão acontecer, são muitas, mas a pessoa tem que se preparar, as mulheres têm que se preparar, buscar o seu espaço, seu lugar de fala. Gente, e uma campanha não é fácil, é muito complicada, a gente não vai iludir aqui ninguém, é muito complicada, mas tem caminhos. E você que está entrando agora precisa, sim, buscar o seu espaço, precisa aprender, estudar. Kalina resumiu tudo. Através do conhecimento, a gente consegue tudo, né, Kalina? Exato. Com conhecimento e união, né? Tem uma palavra que está muito em voga agora, que é a sororidade, não é? Que é a solidariedade entre as mulheres. As mulheres precisam se apoiar. Mas e tu acha que ainda existe essa que mulher não vota em mulher, ou tu acha que isso já vem mudando, Kalina? Não, infelizmente, Samantha, muitas mulheres não gostam de votar em mulher, porque muitas, como eu falei anteriormente, introjetam o machismo estrutural, né? Então, assim, elas não têm confiança, acham que as mulheres não estão preparadas, notadamente para questões relacionadas à economia, né? Você vê na liderança das comissões parlamentares, dificilmente uma mulher é líder de uma comissão parlamentar relacionada à economia, a tributos, né? Então, assim, quando ela chega lá, né, quando ela já está empossada, ainda há uma redistribuição, né? Mulher combina com educação, saúde, mas nunca colocam, por exemplo, numa comissão constitucional, né? Não que essas outras comissões não tenham importância, educação e saúde são direitos fundamentais, não é? Mas, assim, existem outras questões que as mulheres têm preparo, sim. Mas tu tem razão no que tu está colocando, que parece assim que existe só algumas questões que as mulheres podem tomar conta. Parece que nós não entendemos de finanças, de economia, e não é isso. E não existe isso, porque, como tu diz, nós somos um grupo, nós pertencemos a um grupo que hoje estamos muito mais estudadas, muito mais preparadas. Então, gente, tem que fazer realmente acontecer. Olha o que a Cristina Conde coloca aqui. Juntas somos mais fortes. E eu acredito nisso. Eu acredito nisso, e é por isso que nós aqui dos Mulheres na Política estamos dando a voz para essas mulheres incríveis que estão participando, essas mulheres incríveis que entraram no curso e fizeram o curso. Por quê? Porque a gente acredita que é bem este o caminho, é a gente abrir espaço, porque quando uma mulher avança, todas as outras vêm junto. E sempre vai ser assim, e a gente tem que acreditar nisso. Não existe, e não é aquilo, não, quando uma mulher avança, o homem fica para trás. Não, quando uma mulher se movimenta, todos vêm junto, homens, mulheres, os nossos filhos, e todas as pessoas que estão à nossa volta, todo mundo se movimenta. Então, a gente precisa fazer esse movimento, sim, e é só se preparando, porque por que eu falo isso o tempo inteiro? Porque a Kalina começou com a gente, quem entrou agora na nossa live, ela começou falando da preparação que a gente precisa ter para tudo, a gente precisa se preparar, estudar, porque ela foi lá atrás, ela foi fazer pesquisa, ela foi entender um pouquinho de cada coisa, e agora ela está cursando Direito justamente por conta também de levar aí as leis para as mulheres, entender este movimento, o que precisa, o que está faltando, do que a gente precisa esclarecer mais, e ela leva tudo isso para a coluna. Qual é o nome da coluna? Qual é o nome da tua coluna aí no Jornal de Fortaleza? O nome é Kalina Gondim. O nome da coluna é a minha assinatura, o meu nome, mas é na seção de comportamento. Olha que bacana. E me diz uma coisa, essa coluna já tem há quanto tempo, Kalina? Agora, em dezembro, fez 1 ano. Então, eu estou há 1 ano e 1 mês. Bacana. Mas, assim, nunca cursou jornalismo, nada disso. Tu foi fazer a coluna
por conta de poder passar a mensagem para as mulheres, e aí acharam bacana, e a partir dali tu começou a desenvolver esse tema. Foi um convite de uma das editoras, chefes do jornal, porque ela me conhecia por conta de um curso que eu ministrei para o jornal, e foi ela que me acompanhou nessa manhã que eu ministrei esse curso. E ela achou interessante, quando foi posteriormente, ela me fez esse convite, porque ela já sabia que eu tinha todo um estudo, né, e ainda tenho, relacionado à questão das mulheres, e ela já tinha esse sonho de que o jornal tivesse um espaço que retratasse apenas questões femininas. Aí ela me fez esse convite, e para mim além da imensa responsabilidade, né, falar em nome das mulheres, é um grande orgulho que eu tenho, sou muito feliz. E eu me sinto muito orgulhosa de estar falando contigo também, e todas as mulheres que estão aqui com a gente estão te ouvindo, porque é muito bacana quando uma mulher nos representa, nos dão o nosso lugar de fala. É aquilo que eu falo. Aonde uma mulher se movimenta, a gente movimenta com todas. Não existe uma única mulher. Nós somos todas juntas. Quando uma conquista, todas nós estamos conquistando. A Júnia diz aqui: estou aqui porque preciso desse caminho para continuar na política. Júnia, se tu está te preparando para vir candidata, já sabe, entra lá aqui no nossa bio, aqui do Instagram. Já nós vamos abrir aí algumas vagas para vocês prepararem para a campanha. Vamos se preparar. Aqui Kalina, qual é a parte do curso que tu achou assim que é mais essencial para quem está ingressando na política? Foi a questão do marketing. Bacana. Tu acha que o marketing é uma das coisas que... Pode falar. Porque, assim, as pessoas, Samantha, elas não têm um convívio com a gente. Né? Não conhece, por exemplo, a Samantha, se não tem convivência, não tem experiência com ela. Então, o político, ele tem que meio que, de uma certa forma, ser um produto. Né? Ele ter alcance, ele chegar até a pessoa, né? Ele saber se comunicar, uma imagem que repasse segurança, né? Firmeza. Então, essa questão é muito importante, porque, às vezes, a mulher ela tem até preparo, né? Ela tem conhecimento técnico, no entanto, ela peca nesse momento de chegar até o eleitor, né? Por meio de uma imagem, de uma comunicação eficaz. Então, eu acho que esse é o diferencial do curso. Acho que ele traz essa questão. E tá vendo, ó, gente, então, se vocês estão se preparando, muitas mulheres estão aqui, ó, estão dizendo, eu quero vencer, eu quero conquistar. Gente, então vamos se preparar, porque a importância de nós termos o nosso espaço dentro da política é crucial, é muito importante para que a gente consiga fazer movimentos e melhorias. Como diz a própria Kalina, só uma mulher sabe aonde aperta a dor, aonde realmente a gente precisa. Ela falou isso não só dentro da política, mas até ela está falando na justiça, em qualquer esfera, a necessidade, porque nós mulheres conseguimos entender o que realmente a outra mulher necessita e precisa. Então, nós estarmos na política é uma necessidade. E como se preparar? Então, gente, vale a pena a gente investir, correr atrás e fazer realmente para que as coisas deem certo. Então, já avisei, já expliquei aqui, muita gente perguntando como é que eu faço para me preparar. Então, ó, gente, entra lá na bio, ingressa aí no nosso grupo de WhatsApp, lá vocês vão ter informações, já vai abrir algumas vagas, porque todo mundo está pedindo curso, já vai abrir algumas vagas, e vamos entrar para ganhar. Vamos fazer acontecer. E a Kalina está dizendo aqui, precisamos sim, precisamos ter espaço, precisamos conquistar, não é mesmo, Kalina? Com certeza, Samantha. Precisamos ter nosso espaço. Isso aí. Gente, eu sei aqui, ó, a gente já está chegando ao finalzinho. Eu queria primeiro, Kalina, eu queria te agradecer muito por tu vir aqui, contar a tua experiência, teu trabalho, tua vida, incentivar essas mulheres a buscarem, a conquistar o seu espaço. Isso é muito de extrema importância. Eu tenho certeza que todo mundo aqui ficou super feliz em saber aí
o que tu pode acrescentar, o que tu pode acrescentar na vida das pessoas e buscar realmente esse espaço de fala. Mas antes de eu me despedir, eu quero que tu deixar a Elir para te deixar alguma consideração final para nós, e também já estou te dizendo, sou super agradecida por você ter aceitado o meu convite quando eu te chamei. Ah, tá. Samanta, eu que agradeço, querido, o espaço, tá? Você ter lembrado de mim. Quero agradecer a todo mundo que, né, doou um pouco do seu tempo para ouvir aqui a gente. E, assim, é um enorme prazer, todas as vezes que eu sou chamada para falar da questão das mulheres, e quero me colocar aqui à disposição, sempre que você precisar, e o Mulheres na Política, eu estarei aqui, tá, para ajudar, né, nesse intuito. E o recado que eu quero deixar é aquele que eu já falei anteriormente, né, a questão da mulher buscar o conhecimento e buscar se fortalecer no coletivo, né, porque a sociedade tende a colocar as mulheres uma contra as outras, né, e nós temos que nos organizarmos assim no coletivo, na solidariedade. Bacana. Olha, Kalina, muito obrigada. Tu também ter doado um pouquinho do teu tempo. Foi um prazer te conhecer assim por vídeo, ter batido aquele papo contigo. Espero que todas vocês aqui do grupo Mulheres da Política tenham gostado. Estão se preparando para as eleições. Vamos lá, vamos fazer o curso do básico para você começar do zero e fazer uma campanha para não desistir, correr atrás. Kalina, super beijo, pessoal, entra na bio, entra lá no grupo, vamos participar do grupo das Mulheres na Política e vamos sim buscar aí o nosso lugar de fala. Kalina, muito obrigada. Ótimo final de semana para todos vocês. Semana que vem tem mais live, a gente vai conversar mais. Quem quiser participar também, chama no direct, o pessoal vai direcionar aqui para mim, para você ter o seu espaço aí para falar. Kalina, tchau. Um ótimo beijo, final de semana para você. Obrigada, pra beijo. Você também. Um beijo. Tchau. Tchau. O que eu faria se eu fosse sair candidata nessas eleições? Olha, como uma assistente que já participou de diversas campanhas eleitorais, eu posso te garantir que eu investiria boa parte do meu tempo no desenvolvimento da estratégia da minha campanha. Eu não baseio isso na minha opinião pessoal, mas nos estudos mais atuais sobre marketing político. Estratégia de campanha é a moeda mais importante para vencer a corrida eleitoral. Sem o planejamento adequado, você acaba gastando os recursos de forma errada, não consegue aproveitar o apoio dos seus colaboradores, acaba errando na prestação de contas e sua campanha não decola. O Mulheres na Política vem para ajudar você que quer ser candidata nas próximas eleições a se preparar para a campanha. Se você quer saber como planejar a sua campanha com a estratégia que vai mudar o jogo da sua vida política, comenta aqui, eu quero, que eu vou te enviar o link para você entrar em nosso grupo, então não perde tempo. Comenta eu quero e nos vemos lá.